Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um especialista a respeito de um tema que hoje está sendo universal nos lares, principalmente nos lares brasileiros e não menos aqui no Espírito Santo. Eu vou conversar com o médico veterinário Dr. Silvio André Ribeiro de Oliveira, que é a nossa presença. O Dr. Silvio, nós vamos falar dos pets e dessa presença predominante dele nos lares, e que isso é um fato, de repente, um fato relativamente novo na vida urbana, né? Os cães sempre foram tidos como os melhores amigos do homem, mas parece que eles são melhores ainda agora, porque estão muito mais presentes nos lares, né? Exatamente. Os cães, eles saíram de guardas, né? De ficarem lá no quintal protegendo a gente, para passar para amigos e agora, são membros da família. Então hoje eles convivem dentro do íntimo da família, dentro do quarto, em cima do sofá, em cima da cama. Então hoje agora eles não são mais animaizinhos, eles agora são familiares. Agora, doutor Silvio, esse novo status faz justiça digamos, à qualidade, ao valor que o animal detém, porque o cão desde sempre teve a relação de todos os animais domesticados, talvez que seja mais próximo, né, das pessoas. Faz justiça a esse papel importante nele, ou reflete muito de uma carência nas relações humanas que está transferindo para os bichos aquilo talvez que fosse devido às pessoas. Exato. O que acontece muitas vezes, o cão ele é um animal muito sensível. Os animais, eles são animais sensíveis. E por serem animais sensíveis, eles se afetuam a gente e a gente se afetua a eles. As relações humanas, elas estão se tornando um pouco mais complexas. E a relação com o animalzinho de estimação é uma relação mais inocente. Então você não tem ali, o animal que ele está perto de você, ele está perto de você porque ele gosta de você. Ele não está perto de você porque ele quer se beneficiar de alguma coisa sua, ele gosta de você. E essa facilidade de a gente se aproximar deles, olhar para eles e falar assim, nossa, você é inocente, você está aqui comigo porque você gosta de mim, Então as pessoas elas acabam se apegando, se afeiçoando a eles. E aí, lógico, trazendo para perto, Gosta de mim como eu sou, não repara meus defeitos, não está aí para fazer cobrança, crítica, do jeito que eu sou, você me ama. Exatamente, o negócio deles ali é estar junto. Se estão juntos, tá bom, né? Não fica pedindo presente, não fica pedindo, te cobrando a hora que você chega, chegou, tá ali, ele tá do seu lado. Um cara falou uma vez comigo, experimenta botar sua mulher no porta-mala e com ela até Guarapari, depois você abre o porta-mala para você ver, e bota o cachorro, você vê a reação dos dois. Exatamente, o cachorro vai chegar lá e vai feliz da vida, opa, passeei. Agora, eu acho que nós estamos ainda, digamos assim, inaugurando novos protocolos de relacionamento, né, Silvio? Sim, sem dúvida. Com esse entendimento da presença dele no lar. Exatamente. O que acontece a sociedade, a partir do momento que ela vai evoluindo, ela vai entendendo que os animais, eles não são irracionais. Na verdade, os animais são seres sensíveis. Ser sensível é aquele que ele tem medo, ele tem frio, ele tem fome, ele está alegre, ele também fica triste. Tem então, afetividade. Tem afetividade. Então a gente já começa a ver, todas essas formas que esses animais têm. Isso faz parte do processo de amadurecimento da sociedade. Então, o que a gente está vivendo hoje, em outros países, já acontece há muito tempo. É normal isso acontecer. E o animal, a partir do momento que a gente interage com ele, ele passa a responder também para a gente de uma forma que a gente olha para ele e fala, pô, ele está me entendendo. Eu converso com ele, ele está me entendendo. Antigamente a gente fala assim, eu estou conversando com o meu cão, ele está conversando com o cão, ele é doido. Pode já preparar ele, chama o psiquiatra, porque tem problema. Hoje não, hoje a gente tem hábito de conversar com o cachorro. A gente conversa, vem cá, o que você está fazendo? Vem aqui comigo, vamos passear. Você conversa com o cão, Então essa interação que está havendo hoje com o cão, Você está catapultando aquele animal pet para um membro, para muito próximo de você, para seu amigo, para seu confidente. Isso daí tem o seu lado bom,
lógico, como tudo na vida, tem seu lado ruim, tá? A humanização do animal, tá? A humanização excessiva do animal, ela não é uma coisa boa, tá? Eu tenho que fazer o quê? Lógico, ele é um ser sensível, tem que ter toda a sensibilidade, mas eu tenho que entender que ele não é humano, tá? Então existe uma diferençazinha. Quando a gente consegue equilibrar isso, aí a relação ela fica bem saudável. O equilíbrio sempre está na dosagem, né? Exatamente. Tanto que se confere. Agora, uma coisa interessante que você falou, porque às vezes eu vejo regularmente pessoas que são muito afeiçoadas aos seus pets, conversam com eles, né? E a gente percebe que se estabelece uma comunicação, inclusive. Sim, sim. E uma coisa que eu independo de reconhecimento científico para perceber. Ele entende tanto pelo tom de voz, como tem palavras que ele realmente reconhece, né? Sim, o que tem acontece? Palavras que ele reconhece. O cão, hoje, ele é o campeão de associação. Nenhum animal, tá, consegue associar melhor do que o cão, tá? Comportamentos, palavras, tá? Gestos e, tá? E feromônios, hormônios que a gente produz. Então, com o passar, ele estando muito próximo da gente, ele consegue perceber, tá? Através da sua entonação, se você está feliz, se você está triste. Ele consegue, tá? Comparar isso com as palavras que você está dizendo, tá? Ele consegue sentir pelo olfato dele se você está com cortisol, se você está sob influência de adrenalina, tá? Se as endorfinas estão altas. Se as endorfinas estão altas, ele consegue perceber isso tudo. Essa associação é que faz com que nós tenhamos a sensação que o animal está entendendo o que você está falando, tá? E ele está te entendendo também, tá? Isso que é interessante. Ô Silvio, como é que deve ser exercida a aprovação? Ela é com afagos, com petiscos? E da mesma maneira, como que deve ser exercida a reprovação ao comportamento inadequado do cão? Então, isso é uma questão bem complexa. Por quê? O petisco, tá? O premiar o animal, você pode premiar com petiscos, você pode premiar com palavras agradáveis, com carinho, né? O prêmio com petisco, tá? Muitas vezes ele vai ser bom, tá? Vai ser mais aceito por aqueles animais gulosos, tá? Para os animais que não ligam muito para isso, talvez um afago seja melhor, tá? A reprovação é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O importante, por exemplo, para um cão, é ele ter sua atenção. Muitas vezes os cães, eles fazem coisas erradas para chamar sua atenção. E aí o que a gente tende a fazer? A gente tende a ir lá, olhar para ele, brigar. E a gente acha que ele está se sentindo mal, porque ele foi para o cantinho embaixo da mesa, embaixo do sofá, com o rabinho triste. Mas, na verdade, muitas vezes ele está olhando e falando assim, tá vendo? Você não me deu atenção, eu fiz a arte, tá? E agora você está me dando a atenção que eu quero. Então, a repreensão, muitas vezes, é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. Tá? O que seria a repreensão assim, adequada? Ignorar. Tá? O cão sofre quando eu ignoro ele. Tá? Então, o cão ele é um ser que ele gosta de viver em sociedade, em comunidade. Ele gosta da matilha. Ele vê a gente como parte da família. Mas ele não gosta de ser o chefe da matilha? Não. A questão do ser o chefe, de ser o alfa, que a gente chama, todo cão tende a querer ser o alfa, independente do tamanho. Tá? Então, quando ele é um filhote, ele fica naquela brincadeirinha de morder, de brincar e etc. Tá? Depois ele passa a tentar te desafiar, para impor, tá, a vontade dele a você. Quando ele tenta fazer isso e você recua, tá, ele começa a achar que ele manda. Esse é um grande problema que nós temos hoje dos cães dos reizinhos, tá? Que a gente brinca que são os cães reizinhos. Então você tem um Spitz pequenininho, de 2 quilos, que morde todo mundo em casa. Por quê? Porque na época que ele quis achar o local dele na casa, tá? Ele começou a rosnar, começou a morder e todo mundo recuou. Ai, tadinho, ó, né? Ele é bravinho. E aí você vai reforçando esse comportamento dele de alfa. Então, a partir do momento ele fala, opa, eu sou alfa,
Porque ninguém manda, eu faço todas as minhas vontades. E se alguém não deixar eu fazer minhas vontades, eu vou morder. Tá? Então eu transformei um cachorrinho em alfa. Tá? Quando eu pego esses animais, tá? Na hora que eles estão passando pela juventude, e eles tendem a tentar impor a condição dele, e eu limito eles, então eu me imponho a minha vontade sobre eles, eles entendem que eles são submissos. Então, e vão ser felizes. O cão, o cão não vê a igualdade, tá? Ele não acha que todo mundo tem que ser igual. Ele que vê a hierarquia, quem manda e quem obedece, tá? Os maiores problemas que nós temos com os cães é quando o cão acha que ele manda, e realmente ele não manda, tá? E aí a família quer impor para ele, tá? Uma certa obediência, em que ele não aceita, tá? E aí a gente acaba tendo que tratar esses animais, tá? E hoje... Como é que isso é feito? Existem, por assim, entre aspas, psicólogos para cachorro. Eu ia perguntar isso, já deve ser um nicho, né, de mercado hoje. Já tem esse nicho. Uhum. Então, são os especialistas em comportamento animal, tá? Então, eles vão pegar esses animais, tá? E ensinar técnicas para os tutores, para mostrar para os tutores, tá? Como passar para eles que eles não são um líder, tá? Então, por exemplo, tá? Só resumidamente... não precisa resumir muito não, porque tem muita dona de pet interessado em aprender isso. Exatamente. Então, por exemplo, quem come primeiro, tá? Numa matilha? Primeiro quem come é o líder. O líder come primeiro. Então, a partir do momento que eu sento na mesa para comer e meu cachorro está aqui pulando do meu lado, tá? Ele está falando o seguinte: opa, não, quem come primeiro sou eu, quem come primeiro sou eu, tá? E aí a gente fala, dá uma coisa para ele poder sossegar. Aí o pessoal vai lá e dá comida para o cachorro. Você fez... Você cumpriu a vontade dele. Você cumpriu a vontade dele. Você está passando informação que quem manda é ele, tá? Sendo que tem que ser ao contrário. Eu tenho que comer, porque eu sou o líder. E depois que eu comi, tá? Como eu sou um bom líder, eu vou dar comida para ele, tá? Ele é o meu súdito, ele é o meu subalterno. Então, essa é uma informação que a gente faz. Quando a gente abre uma porta para passear, quem tem que sair primeiro? O líder. Eu estou andando na rua, quem tem que andar primeiro, na frente? O líder. Tá? E o animal? Ele tem que ir ao lado, para trás, um passo atrás. Isso mostra que ele é subalterno. Então, essas são algumas coisas que a gente vai fazendo com o animal e que ele vai entendendo que ele ele tem que ser submisso ao líder e nós somos o líder. Bom, de qualquer maneira, o que você fala do alto da sua experiência de tantos anos lidando com isso, na verdade você já deve ser um pouco psicólogo também, né? Você envereda para essa área, né? É que a maneira como se relaciona com os pets hoje traduz um grau civilizatório, né? Sim, claro. É aquele negócio. A sociedade, uma sociedade civilizada, uma sociedade madura, ela respeita os animais. Tá? Isso é basicamente, é o básico. Tá? Então, se você não tem um respeito pelos animais, né, que são, tá, vamos pôr assim, ponto, inofensivos, né, eles estão uma linhagem abaixo da gente, tá? Se você não respeita quem está abaixo, você não vai respeitar quem está do seu lado, né? A presença hoje é do médico veterinário Dr. Silvio André Ribeiro de Oliveira. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do Dr. Silvio André Ribeiro de Oliveira, médico veterinário. Silvio, é uma questão, animais abstraem, eles fazem abstração, eles têm noção assim, do tempo que o dono fica ausente de casa e quando ele volta? Ele tem essa noção espacial? Então, isso é uma parte interessante, porque, teoricamente, eles não têm essa noção de tempo, tá?
eles têm a noção de que o tutor saiu e fica naquela expectativa de retorno. E aí, quando retorna, ele faz aquela festa. Isso. Por isso que muitas vezes você desce, você sai de casa, desce na portaria para buscar alguma coisa, quando você volta, o animal faz festa para você, como se você tivesse passado o dia fora. Isso. Então, eles não conseguem perceber, tá? Pelo menos assim, o que a gente entende até hoje, esse tempo, tá? E os animais, eles têm algumas coisas que são interessantes, que a gente chama de, quando eles estão sozinhos, meia hora, tá? Vamos por assim, eu saí de casa. Aquela primeira meia hora é uma fase que eles ainda não desligaram, eles ainda estão muito ativos, tá? Então isso aí é outro problema psicológico dos cães, né? Então, por exemplo, eu saí de casa, o cão ele está muito ativo ainda, tá? E ansioso, esperando o seu retorno, tá? Demora uma meia hora para passar essa expectativa dele. Aí quando passou essa meia hora, eles entram num modo stand-by. Então eles ficam lá parados, tá? Desligam a atividade, modo espera, normalmente nem comem, tá? Muitos clientes chegam para mim e falam: Silvio, eu saio de casa, meu animalzinho não come, não bebe, não faz nada. Eu falei: é normal, tá? Normal. Por quê? Eles vão esperar você chegar para poder voltar a interagir, né? Então, quando esse tempo de meia hora passa, eles desaceleram. Essa primeira meia hora que é o grande problema, tá? Que é o que animais muito ativos, porque existem animais que são hiperativos, tá? Que destroem, tá? Que mordem, que têm ansiedade, né? Então essa primeira meia hora. Depois, quando a gente chega, tá? A gente entra em casa e eles vão fazer aquela festa, tá? Essa festa que eles fazem, tá? É um grande problema para eles. Por quê? Quanto melhor a festa que a gente faz, quanto mais recompensa a gente dá essa festa, mais ele vai ficar preocupado na hora que você sai. Falando, quando ele chegar, eu vou fazer uma festa, porque eles ficam felizes, e aí tá? Você vai reforçando aquele comportamento. E isso daí depois gera uma coisa chamada ansiedade de separação, que é um distúrbio que muitos cães sofrem, tá? Hoje os cães, coitados, tá? Eles também estão sofrendo os problemas que nós sofremos também, tá? De ansiedade, de reatividade, tá? Até porque, como eles conseguem identificar tudo que a gente passa, tá? Você imagina, o cão consegue identificar tudo que você sente, tá? Se você está ansioso, ele fala: por que ele está ansioso? O que vai acontecer? Tá? Então, se eu estou triste, ele fala: nossa, por que ele está triste? Tá? O que está acontecendo? Isso tudo ele vai absorvendo e também vai se tornando parte desse processo de ansiedade. Tá? Por isso que eu falo, o cachorro ele sofre com a gente. Essa percepção toda, então, é a partir do olfato apuradíssimo que apura o hormônio que a gente exala? Esse é um dos sentidos, mas ele consegue também, através da audição, perceber as mudanças de tonalidade que a gente passa, tá? Então, por exemplo, ele vai pegar muito com o olfato, tá? O que a gente está sentindo, ele vai pegar, né, com a audição a forma que a gente fala, o batimento do nosso coração. O cachorro ele tem uma capacidade olfativa e auditiva fantástica, muito, muito, muito além do que você possa imaginar, tá? Na Inglaterra foi feito um estudo em que eles mostraram que o cão consegue identificar o barulho do seu carro, tá? Entre todos os carros igual, marca, modelo e ano igual ao seu. Ele sabe qual que é o seu, tá? Isso é uma coisa incrível, tá? Porque a gente não consegue perceber. Se eu puser dois carros iguais, também a marca, modelo, você vai falar: são iguais. Eles têm uma sintonia finíssima. Eles têm uma sintonia finíssima, eles conseguem diferenciar isso, tá? Isso é fantástico. Existe inadequação ou adequação com relação, por exemplo, ao espaço de confinamento, ao porte? Por exemplo, a gente vê cachorros de raça grande morando em apartamento. Existe algum tipo de inadequação nessa relação? Por exemplo, você vê um Golden. Pô, você vê um cachorro daquele grande, precisa de espaço, gosta de correr. Eu acho que ele é originalmente cão de pastoreio, aquilo, não é? Exatamente. Aquilo confinado no apartamento não é um pouco... Então, existem algumas coisas que a gente tem que sempre avaliar, tá?
A primeira coisa, tá? O porte do cão, realmente, ele é um fator determinante, tá? Para locais muito pequenos, ele espaço atrapalha. Vital dele, né? Exatamente. O cão, ele precisa de ter atividade física, tá? Ele precisa poder caminhar, poder andar. E o segundo ponto é o temperamento dos cães. Então, quando eu tenho... existem cães que são mais passivos, existem cães que são mais ativos. Então, vamos dar dois exemplos aqui, tá? Que são muito comuns. Eu tenho o Golden Retriever, e eu tenho o Border Collie. Border Collie. Tá? O Golden, apesar de ser maior, tá? Ele é adulto, ele é muito tranquilo. Eu podendo passear com ele, tá? 2 vezes por dia, passeios, tá? Caminhadas, fazer uma atividade, ele vai se sentir bem tranquilo. Tá? Eu não vou ter distúrbios de comportamento nesse animal. Já quando eu pego um Border Collie, eu preciso de atividade. Ele é um animal muito mais ativo. Tá? Então, se eu pego esse Border Collie, prendo dentro de um apartamento e não faço atividade, além do problema físico, eu vou ter problema também emocional com esse animal. Por quê? Porque ele precisa de atividade, ele precisa de interação, ele precisa correr, ele precisa fazer atividades. Né? Então, o Border ele é muito mais sensível a isso. Tá? E aí, quando a gente fala, né? Então nós estamos falando de 2 animais que têm um porte de médio para grande, vamos pôr assim. Tá? Eu posso falar isso em cães pequenos também. Então, eu vou pegar um Spitz, tá? Que é um animal pequeno hoje, está tendo a moda, né? As pessoas têm, que é um animal que se adapta muito bem ao apartamento. Ele se adapta muito bem ao apartamento. Tá? Ele não é um cão que tem que fazer muita atividade física. Ele é um cão que ele quer ficar junto com você. Ele quer ficar no seu pé, quer ficar junto com você, para onde você vai e etc. Tá? Mas morde você também, morde o dono também. Vai morder se for o reizinho, tá? Se naquela idade lá de 8 meses a gente não fizer um trabalho com ele, vai ser o reizinho da casa, vai morder todo mundo, tá? E o Fox Paulistinha, tá? O Fox Terrier, são animais mais ativos, são animais que se eu deixar eles, tá? Confinados, tá? Com pouca atividade, eles vão neurotizar. Então, eles vão desenvolver todos os processos de ansiedade. Tá? Então, essa parte de porte é importante, mas é porte e principalmente o nível de atividade de cada cão. O nível de Ou seja, a pessoa para criar um cão precisa estar atenta ao fato do que vai ser exigido dela também enquanto tutor. Sem dúvida. Né? Esse é o principal ponto que eu sempre falo com as pessoas. A gente não é obrigado a pegar um cão. A gente não é obrigado a pegar um gato. Tá? Mas se eu for me propor a pegar, primeiro eu tenho que entender a responsabilidade que eu tenho sobre esse animal. Tá? Hoje o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele foi normatizando a nomenclatura. Há 10, 15 anos atrás era dono, passou a ser tutor. Hoje a nomenclatura atual é responsável. O nosso diretor de imagem aqui, ele é avô. Ah, sim. Ele é avô. Avô. Estão exagerando um pouco, não? Né? Então, mas hoje eles são, hoje é filho, é avô, tá? E isso que é interessante, né? A gente que atende os animaizinhos, tá? Chega os pais e falam, olha, eu agora virei vovô de cachorro. Tá? Silvio, outra questão ainda, aproveitando o nosso tempo, que certamente muita gente vai estar querendo que depois você volte aqui para falar de gato, né? Porque os gatos ficaram esquecidos. Verdade. E os gatos estão agora também em alta. Então. São os segundos melhores amigos agora. Exatamente. Eles estão querendo roubar o posto dos cachorros. Os gatos, tá? Os Estados Unidos ele é um país em que a gente diz que o mercado pet é um mercado maduro, tá? E hoje os gatos eles já passaram os cães na maioria das cidades americanas. Os gatos eles já são. Não, mas essa relação que nós temos com os cães hoje aqui, pelo menos uns 40 anos atrás eles já tinham lá, né? Já tinha, sem dúvida. Os cães ele já tinha esse status há muito tempo lá, né? Hoje quem está crescendo muito e que está pegando esse status são os gatos. Por quê? Os gatos hoje,
a interação com os gatos ela tem que ser um pouco diferente. O gato ele não aceita aquela submissão tão pacífica como o cão. O gato ele quer conviver com você. Ele não quer, tá? Ele não quer ser subalterno. Ele é libertário, né? Exatamente. Ele é libertário. O gato ele é o animal, é o que a gente fala, é o animal doméstico mais selvagem que existe. Tá? Se eu respeitar essa liberdade do gato, o gato ele vai me adorar. Tá? Ele vai conviver comigo, ele vai vir fazer carinho, ele vai ficar no meu pé, ele vai me chamar para poder ver ele comendo, tá? Ele vai me chamar e falar, ó, vem cá, acorda aí, está na hora de acordar. Então o gato ele tem toda essa interação. Agora, se eu começar a brigar com o gato, repreender o gato, aí ele vai ficar chateado comigo. Tá? Então essa parte dos felinos hoje, que a gente está começando a entender melhor, tá? Tanto na parte da veterinária, que a veterinária... quando eu formei, o gato era um cachorro de 5 bocas. A gente brincava que o gato era um cachorro de 5 bocas, tá? Que mordia e arranhava a gente. Tá? Hoje, que a gente já entende como lidar com os gatinhos, tá? A gente atende eles e eles não demonstram qualquer tipo de agressividade. Coisa que era impensável há uns anos atrás. Coletar sangue de um gato sem contenção. Hoje a gente coleta sangue de gato sem contenção. A gente vacina, aplica injeções em gato sem contenção, sem segurar o gato. Tá? Então, quer dizer, a gente passou a entender melhor os gatinhos também e eles estão se aproveitando disso. Né? Por quê? Porque como o gato é muito mais simples ter um gato do que ter um cachorro, as pessoas falam, poxa, eu passo o dia todo na rua. Autônomo, né? Ele é autônomo. Exatamente. Eu vou pegar um gato, porque o gato eu não preciso passear. O gato, ele vai ter a caixinha de areia dele, ele vai fazer o xixi e o cocô, tá? E o gato, ele vai na raçãozinha dele, o gato, ele vai vir aqui do meu lado, vou fazer um carinho nele, tá? E ele vai ficar super satisfeito, tá? Então, o gato, ele vai passar a interagir com a gente e é uma interação mais simples, tá? Então, essa parte dos felinos hoje, tá fazendo com que eles desenvolvam muito. Tá? Então, o mercado hoje, que a gente fala de felinos, o número de felinos nas casas tem aumentado de forma exponencial. Silvio, quero agradecer muito a sua presença aqui. Sim. É um prazer ter você, principalmente pelo esse tipo de informação que ajuda muito a compreender um comportamento muito recente da nossa sociedade. Muito grato. Tá joia. A presença hoje do médico veterinário Dr. Silvio André Ribeiro de Oliveira. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.